independente da inteligência artificial, tem que haver, né? ela tem que ocorrer em tudo, né? Porque é preciso ver como você regulamenta a autoria com os avanços tecnológicos, né? Os direitos autorais e patrimoniais, né? Então, a inteligência artificial, ela pode corromper isso, se você não tiver uma regulamentação. Agora, a inteligência artificial como uma ferramenta, eu acho que ela é extremamente bem-vinda. Eu uso inteligência artificial, né? Para algumas entregas eu uso, não substituindo a minha autoria, mas como ferramenta para isso. E tem uma coisa que é interessante que eu venho observando na inteligência artificial, que é um processo formativo. Eu acho que quem teve uma trajetória no processo formativo mais analógico tem condições melhor de lidar com a inteligência artificial, porque se relaciona ao comando. O comando tem a ver com repertório, né? Sim. Então, se você não tem um repertório, você não consegue dar aquele comando. Ele é professor, diretor, produtor, adora cinema. Ele é muita coisa pra gente falar em pouco tempo. A gente vai bater um papo. Vamos lá de novo. Saudações cinematográficas! Olavo Filho aqui. Amigos, hoje é a estreia do Pode Sim, um podcast para quem gosta de cinema. Vou trazer aqui gente que entende de cinema, que faz cinema sobre cinema, certo? Meu primeiro convidado, ele é diretor, produtor, escritor, estudante de cinema e sabe tudo sobre a produção de cinema, desde a concepção de um filme até a entrega dele para a gente. Certo? Foi meu professor quando eu fazia faculdade de cinema e é meu amigo Glauber Filho, que vai fazer o nosso primeiro programa aqui hoje. Tudo jóia, Glauber? Olavo, obrigado pelo convite. Assim, é uma honra e uma responsabilidade abrir esse o primeiro convidado, mas assim, é um prazer imenso. Adorei o nome, Pode Sim, adorei a marca, né? E é muito bom estar aqui com tua energia, com teu conhecimento. Toda conversa contigo é um aprendizado. É bom. A recíproca é verdadeira. Para quem não sabe, o Glauber Filho, ele dirigiu Bezerra de Menezes, ele foi produtor executivo do Área Q, amigo também do Raul de Gomes, que estará aqui também. Fez o Bate-Coração, que eu gostei muito daquele filme me tocou muito, muito legal aquele filme. Bom, vamos começar. Como eu disse, isso aqui vai ser mais que um bate-papo do que um podcast, que é uma pessoa muito legal. Glauber, eu queria que tu me dissesse como foi que tu começou, que tu, assim, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero fazer cinema na minha vida, eu quero trabalhar com cinema. Quando foi que tu teve aquele feeling, assim, de trabalhar com cinema? É engraçado, Olavo, assim, são vários, eu acho que são vários fatores, né? Eu faço parte de uma família que é de médicos, meu pai e minha mãe são médicos, mas meu pai, ele gostava muito do cinema, né? Ele e meu tio, né? Então, principalmente, é um cinéfilo, então, principalmente os filmes musicais, né? Década de 50, 60. Era então, de ouro, né? Era de ouro, então isso fazia muito presente lá em casa, né? E era interessante quando os dois se juntavam, porque eles encenavam alguns trechos, algumas cenas, né? E eu ficava observando, criança, observando isso. Então, o cinema sempre teve muito presente por essa proximidade. E o que me chamou muito para o cinema, né? Quer dizer, eu já tinha isso, mas o que me chamou muito para o cinema, porque eu sou da era da televisão, né? Eu não sou da era infelizmente, do cinema de bairro. Ele já faz parte do cinema de bairro, a gente, né? já pegou só o restinho dessa era, Só o restinho, né? Então eu fui para a televisão. Mas a arte sempre teve muito presente, né? Através de desenhos, através de pinturas. Mas quando, ali mais ou menos no final dos anos 80, né, chegaram as câmeras VHS e eu pude ter acesso, eu comecei a filmar, né? Eu entrei dentro daquele movimento de que fazia aniversário, casamento, batizado, tudo. Aquela que a gente apoiava aqui no ombro, que era do tamanho da fita, né? Do tamanho da fita, ainda tinha um gravadorzinho, era as PKs, né? Peguei essa época também. E aí,
é lógico, tinha toda essa história dessa documentação mais doméstica, mas a gente via a necessidade de filmar algo a mais, né? E aí meu pai tinha essa vontade também de ser cineasta. A gente acabou fazendo juntos o curso do Zé Hélio Oliveira, na Casa Amarela, curso básico, né? E começamos a fazer documentários juntos. E a partir daí eu não parei mais, quer dizer, toda a questão do movimento do vídeo popular, de estar relacionado com as comunidades, eclesiais de base, os vídeos de rua, documentário, e exercitando a ficção, participando de algumas atividades do curso de jornalismo, também da Casa Amarela, né, onde fui bolsista, e também dos cursos que chegavam através das políticas da Secretaria de Cultura, tanto do município quanto do Estado, né? Então, tinha o Luiz Câmara Imaginação, que viu o João Baldo Ribeiro, Orlando Senna, Walter Lima Júnior. Por outro lado, também, por parte da prefeitura na época, Tizuki Yamazaki, Denoá de Oliveira, né? Então, foram compondo o meu processo de formação, e quando eu vi, eu já estava nesse mundo e já fazendo filmes, fazendo curtas, participando de festival, conhecendo como é que era essa dinâmica. Então, a produção, vamos dizer assim, a realização me levou ao cinema. Eu acho que talvez seja se a gente tivesse muitas coisas, mas se tivesse que pontuar, né, foi através da realização. Ah, isso é bom. Você falou agora de uma época que hoje está praticamente inviável, que é o cinema de bairro. Pois é. Pois não tem mais. E o pior que eu acho, que tem público para isso. Eu mesmo já falei com 2 grupos exibidores aqui, que eu tentei uma época reativar o Cine Gazeta do Center 1. Sim, sim. Que o espaço está lá, se acabando com o tempo. Hoje está um depósito de material lá. Eu fui até lá recentemente. Mas a administração do Center 1 não quer fazer outra coisa. Algumas igrejas já tentaram ir para aquele espaço, mas cortou. Graças a Deus. Cortou a administração. Cortou, não é isso que ele quer. Tentei falar, e os 3 grupos que eu falei me deram a mesma resposta. Uma sala não compensa. Só uma sala não compensa. Hoje em dia a ideia é de você ir para um canto para você ter, como tem 10 salas num, 8 salas no outro, 5, 6 salas no outro. Só compensa a partir de 5. Eu acho até que não está compensando, né? Acompanhando essas mudanças de comportamento, né? Hoje o cinema ele sofre muito com os streams, a sala de cinema. Sim. Né? E tem aquela máxima, né? O que levava o público ao cinema era a pipoca, né? Eu acho que passamos para o que levava o público para o cinema é o shopping. Mas eu acho que está na hora de inverter isso, e eu concordo contigo, assim, o cinema tem que oferecer outros serviços. Sim. E eu acho que podemos sim ter cinemas de bairro nesse sentido. Eu vi uma experiência, Olavo, no Chile, e era justamente isso, era um cinema, isso é um empresário autônomo, e ele montou todo um espaço ao redor do cinema, todo um espaço de restaurante, bar, lojinhas, né, e 2 salas de cinema. Não era sala para 300 pessoas, mas salas de cinema que comportavam. Exatamente. E ele não reclamava da falta de público. Todo filme tinha público. Todo filme era sala lotada. Então ele criava essa dinâmica, ele invertia. E eu concordo com você. Acho que a partir do momento agora, se a gente tiver o cinema de bairro, o cinema ele começa a crescer e ter um outro posicionamento. Você disse um ponto muito interessante. O cinema, filme nunca vai deixar de ter. O que eu acho inadmissível é você ir para você gasta, o ingresso não é barato, aí você paga pipoca a 40, refrigerante a 20, você não gasta menos numa brincadeira dessa de 200, 300 reais se você for com a família. Sim, sim. Então, esse é um divertimento, já foi a maior diversão, hoje é uma diversão cara. Hoje é uma diversão cara. Então, eu me lembro que na época do Cine Gazeta, o que eu gostava mais do Cine Gazeta é que o filme entrava no circuito, aí saía do circuito, aí o pessoal chamava muito o cinema Última Chance, passava mais uma semana no Gazeta. Saía do circuitão e entrava no Cine Gazeta, aí você ia assistir lá tranquilo. Cansei de ver filmes assim, na época de estudante, que a gente tinha tempo, dia de semana, segunda, terça-feira à tarde, você ia pro cinema e tinha
público como hoje ainda tem. Até porque a população é maior. Agora, os serviços de streams realmente atrapalharam um pouco, né? E também o preço exorbitante que você paga no shopping. É a dinâmica, né? É lógico que ele vai ocupando outras janelas, streams, vai para as telas dos computadores, para as telas de celulares, etc. Mas eu acho que falta uma visão maior do dono da sala. É verdade. Né? Dos empresários da sala, como movimentar a sala. A gente que participa muito do processo de realização, né? Nós somos produtores. E temos que estar dentro da negociação com distribuidor e exibidor, né? Então, o distribuidor vai pegar esse filme e leva para a sala, né? E calcula no estimativa quantas salas seriam e tal, para poder ter uma projeção de receita. E o dono da sala, ele espera que o filme dê resultado. Então, assim, ele acaba não contribuindo com a divulgação do filme, com a estratégia do filme. Quer dizer, ele simplesmente espera. É como se o filme aparecesse lá, vamos ver se deu, e fica a resposta de público pelo próprio filme. E que não é assim, não é nada assim, né? E eu percebo isso, assim. Muitas vezes não é culpa do filme se não teve público. Eu também acho. Isso é uma verdade. Eu sou um dos maiores incentivadores a que o público vá para o cinema. Mas hoje, como está uma coisa um pouco dispendiosa, eu digo o seguinte, nas minhas críticas eu digo, filme tal vai entrar em cartaz e é um filme que você poderia ver no streaming. Eu não gosto de dizer isso, mas digo, então eles colocam um filme desse em cartaz que não vai dar tanta rentabilidade e tiram um filme que está dando rentabilidade, que poderia ficar mais uma semana, 2 em cartaz, que vai ter o retorno, e aí eles tiram. E isso acontece muito, e infelizmente, com os filmes do cinema nacional. O filme do cinema nacional sofre, porque ele vai competir com as majors, né? Com o cinema internacional. Então, muitas vezes, isso já aconteceu várias vezes aqui. Aconteceu com o Bezerra, por incrível que pareça. Né? O Bezerra dando bilheteria numa sala e sendo pressionado pelas grandes empresas internacionais para sair de cartaz, porque tinha um grande lançamento. E aconteceu com o Cine Hollywood também, né? Muitas vezes aconteceu isso com o Halder. O que fica nos bastidores é assim, você tem uma Disney, um MGM na época, e chegava e dizia assim, pro exibidor, se você não tirar esse filme, tudo bem, e coloca o meu que eu estou trazendo, o próximo que eu trouxer eu não coloco na sua sala. Né? Então tinha isso. Mas entramos numa questão que é uma questão da regulamentação, né? Do conteúdo, do produto nacional, e que isso parte para uma outra esfera. Pois é. E que não é somente esse exemplo, né? É mais complexo também. E uma pergunta que eu queria te fazer, uma curiosidade que eu tenho. É difícil fazer filme, fazer cinema no Brasil? Já foi difícil e hoje é mais fácil? Ou ainda continua sendo difícil devido à burocracia? Principalmente para quem está querendo começar a fazer cinema. Então, a dificuldade mudou de lugar, né? Se a gente pensar em quantidade e acesso, hoje é mais fácil fazer cinema. Eu me lembro que nesse período, nos anos 80, né, aqui no Ceará, quando eu comecei, e deu certo por conta da tecnologia que era vídeo. Então, o cinema que tinha era cinema película. E só quem conseguia fazer cinema no prazo de 5 anos, né, assim, conseguia fazer um filme na época, e um filme que não seria de Super 8, seria 16 ou 35, era o Rosenberg Cariri. Depois o Nirto Venâncio conseguiu fazer um curta em cinema. E a gente ficava sonhando um dia como é que a gente conseguiria fazer um filme em cinema, né? E o que ocorreu, eu acho que com certeza o Brasil desenvolveu várias políticas de incentivo à produção nacional, e aqui no Ceará também, né? E isso facilitou os acessos e os financiamentos. E eu acredito também que uma outra coisa que ajudou foi a tecnologia digital, aonde ela igualou o que seria uma produção videográfica e uma produção cinematográfica em película, né? E tornou mais viável, barateou os custos, começaram a aparecer os incentivos fiscais, né? E aliada a outras políticas, e ficou mais fácil fazer cinema. O que é que fica mais difícil fazer cinema hoje?
A gente vive uma era do digital, né, principalmente nas redes sociais, isso como fenômeno, é que todo mundo se torna qualquer coisa bem fácil. Né? A pessoa... Nem sempre sai uma coisa boa, mas se torna. Se torna. Então, a pessoa pode ali colocar no perfil dela, cineasta. Pronto, virou um cineasta, é um cineasta. Né? Cantor, vira um cantor. Escritor, vira escritor. Né? Então, tem um processo de formação, mas quando você vai para uma política pública, por exemplo, de financiamento e editais, né, que é público e aberto, você não tem mecanismo para barrar essa pessoa que precisaria ter uma trajetória para adquirir essa competência. Certo. Né? Então, você não tem formas de barrar. É difícil também barrar. Como é que você tem um edital público e vai dizer que aquela pessoa que conseguiu fazer 3 filmes no celular, seja ele bom ou ruim, que pode ser muito bom, essa pessoa não é um cineasta, né? Já que a plataforma, já que a tecnologia de celular, você filmar, ela é uma tecnologia usada no cinema. Estou dizendo nesse recorte. Isso vai para as outras atividades, aquelas que não são regulamentadas por lei dentro da atividade profissional, né? Eu me lembro, eu não me recordo qual foi o ano, mas tem um filme chamado Os Irmãos McMullen. Não sei se você se lembra, que foi um dos primeiros filmes de baixo orçamento que fez sucesso. Isso. Né? Aí o cara perguntou, como é que você filma? Rapaz, era uma câmera e uma ideia. E eu digo, você, além de ter uma câmera e uma ideia, você tem que ter talento. Porque uma câmera e uma ideia, para quem não entende muito, sai alguma coisa que normalmente não é boa. Aí hoje você vê as edições que tem um cara fazendo um vídeo de TikTok, faz uma edição melhor do que muitas pessoas que eu conheço. Faz, a edição faz, montagem, a gente pode... A montagem, que isso é diferente, a edição e montagem. Pois é. Mas, com certeza faz. Aliás, a inteligência artificial faz, né? Pois é. Você joga pra dentro, ela edita do jeito que... Um tópico também que eu queria falar, e até deixar um pouco mais pra frente, mas já que você tocou no assunto, para onde é que você acha que a gente está indo com a inteligência artificial? Você acha que hoje ela está mais ajudando do que atrapalhando? Ela veio, assim, para ficar mesmo, para substituir? Você acha que no futuro vai ter um filme todo feito só com inteligência artificial? Já está acontecendo, né? Um filme todo feito com a inteligência artificial. Eu acho assim, como toda tecnologia, a inteligência artificial é uma ferramenta, né? Uma máquina de escrever pode ter ameaçado a escrita, manuscrito, né? Sim. E aí ter tirado a função. Então, isso não seria novidade nesse aspecto. O que eu acho é que a regulamentação, independente da inteligência artificial, tem que haver, né? Ela tem que ocorrer em tudo, né? Porque é preciso ver como você regulamenta a autoria com os avanços tecnológicos, né? Os direitos autorais e patrimoniais, né? Então, a inteligência artificial, ela pode corromper isso, se você não tiver uma regulamentação. Agora, a inteligência artificial como uma ferramenta, eu acho que ela é extremamente bem-vinda. Eu uso inteligência artificial, né? Para algumas entregas eu uso, não substituindo a minha autoria, mas como ferramenta para isso. E tem uma coisa que é interessante que eu venho observando na inteligência artificial, que é um processo formativo. Eu acho que quem teve uma trajetória no processo formativo mais analógico tem condições melhor de lidar com a inteligência artificial, porque se relaciona ao comando. O comando tem a ver com repertório, né? Sim. Então, se você não tem um repertório, você não consegue dar aquele comando. E a inteligência artificial hoje, pode ser que modifique, ela tem a tendência a pasteurizar tudo. Para algumas demandas do audiovisual, elas podem ser completamente aceitáveis e resolvidas. Por exemplo, a publicidade. Um comercial de varejo, onde se anuncia ali o preço de um determinado produto e você tem uma imagem do produto, em 15 segundos, a inteligência artificial ela substitui e uma produção e cumpre com um objetivo de marketing, né? Mas um filme com uma certa complexidade, né?
um filme no Buñuel, jamais a inteligência artificial Não, isso não há a menor possibilidade não de vai acontecer. conseguir fazer. Eu concordo Né? plenamente. Então, assim, essa complexidade, a inteligência artificial, ela pode ser utilizada como uma ferramenta para chegar lá. Mas existe uma fonte criadora, né, que a inteligência artificial ela não vai pasteurizar. Né? E um Então, diretor como Buñuel ou como alguns outros diretores, que não, eu digo sempre que não são todos os atores que conseguem captar o que um diretor desse quer, transmitir o que um diretor desse quer entregar ao público. Os atores são seletos para poder trabalhar com esta linha de direção. sim, isso geralmente acontece, é uma questão processual e orgânica, né? É interessante a experiência de você trabalhar com cinema, porque o cinema, mesmo que seja mais fácil hoje você fazer um filme, todo filme é uma grande experiência. Eu costumo dizer assim, pelo critério da experiência, não existe filme ruim. Eu posso dizer assim, um filme que eu não gosto, né? Mas assim, pelo critério da experiência, todo filme é bom. Né? Porque aí você avalia quem fez, como fez, qual foi o recurso que teve, qual foi a proposta, quais as soluções, o que foi de aprendizado, o que não foi, tal. Então, esse tempo, né, que eu estou passando ainda no cinema, a gente vai vendo que o cinema exige um trabalho coletivo e orgânico. Então, quanto mais você trabalha com pessoas que tiveram a mesma experiência, seja em outros lugares ou com você dentro de um processo de realização, esse cinema fica mais próximo daquilo que a gente deseja como resultado. Certo. Né? Geralmente quem não entende isso vai dizer assim, não, é a panelinha, né? Assim, essas coisas. Não é uma questão de panelinha. É porque você já tem um conjunto de atores que já foi estabelecido uma linguagem e um diálogo, né? A gente vai ver isso com vários diretores, né? O Almodóvar, por exemplo, é um que ele tem ali um conjunto de atores que sabe. Sim. O de Allen é outro que tem um conjunto de atores, né? E aí... E esses, a maioria desses diretores, eles têm suas peculiaridades, suas particularidades, tem quem ame, tem quem não goste. Como eu digo muito que o Tarantino, ele é o diretor que tem um dom único em Hollywood de fazer atores ruins e esquecidos trabalharem bem. Sim. E é uma coisa assim, uma relação interessante, porque o diretor, ele tá jogando com o ator junto. Então, esse jogo, ele tem que ser horizontal. Eu não acredito num jogo mais vertical. Eu não acredito nisso. Eu não quero jogar mais radical. É aquele que o diretor impõe, né? Ou, ao contrário, o ator impõe. Né? Esse, eu acho que essa fórmula raramente funciona. E o diretor é refém daquela situação, né? Então, ele é um jogo que tem que ter uma troca. Quando isso acontece, com certeza vai ser melhor para o filme. Com certeza vai ser melhor para o filme. É o produto final que tem que se beneficiar. E é isso, né? Agora, tudo isso é uma questão de relação entre pessoas. Como é que você tem um grupo que está desde ali do sujeito que está dentro do escritório, sendo assistente de produção executiva, né? E como é que ele compreende o filme que ele está fazendo. Todo mundo tem que compreender o filme que está se fazendo. Todo mundo tem que estar na mesma sintonia, né? Sim. Porque, com certeza, isso vai influenciar no resultado. E hoje, quanto tempo mais ou menos demora da concepção, da ideia do filme? Eu estou com a ideia de fazer um filme sobre isso. Eu sou um roteirista, eu vou escrever sobre esse filme para poder chegar na direção, pós-produção, fotografia principal, edição e distribuição. Uma saga de um filme seguindo... Se todos esses roteiros fossem seguidos assim, na ordem correta, um atrás do outro, quanto tempo médio para esse processo todo chegar no filme final? Olavo, eu diria assim, na média, 1 ano. Não menos do que isso? Não menos do que isso. Não menos do que isso em casos raros. Aonde, por exemplo, se você tem um filme por demanda de produtora, né, que ela diz assim, eu quero roteiro em 2 meses e eu quero que o filme aconteça em 8 meses.
Dependendo do que seja esse filme, pode ser que isso funcione, né? Depende da complexidade do filme. Porque o grande desafio é o roteiro. Já começa logo daí. Porque quando eu digo isso um ano, é quando eu já estou partindo do pressuposto que o roteiro já está pronto para ser filmado. Mas eu diria assim, essa fase de construção de roteiro não tem prazo. Não tem prazo. As pessoas acham assim, fazer o roteiro a primeira vez. Não, você faz o roteiro, tem revisão. Às vezes você tem um filme que foi filmado com um roteiro que teve 15 tratamentos, ou seja, foi revisto e refeito 15 vezes até chegar Isso, no aí você vê roteiro uma filmado. coisa funciona, outra coisa... Por exemplo, o roteiro do Superman 1, quando foi escrito pelo Mário Puzo, era um filme para 6 horas de filme. Era um roteiro para 6 horas de filme. Para 6 horas, isso. Aí vai ter que cortar, vai ter que chamar outras pessoas, vai cortar, vai adequa. Isso funciona, isso não funciona. A gente coloca... Eles fizeram lançaram no cinema com 143 minutos, que foi aonde chegou o consenso, mas a versão mesmo do Superman 1, que tem até essa versão disponível, são 3 horas e 1 minuto de filme. Do primeiro filme. Não, isso acontece demais, assim, e sempre depende de uma coisa que, assim, qual é o modelo dessa produção? Porque nesse caso há uma encomenda da produtora. Do estúdio. Né? Que é até legal ver a série que tá aí, né? O estúdio, que é bem legal. Sim. Então tem encomenda da produtora que vai dizer, vocês têm que fazer o roteiro nesse prazo. Pode ser que nesse prazo, quando você concluir o roteiro, ele vai precisar de mais prazo. Mas existe outro modelo, que é esse mais o que acontece no Brasil, né? Em maior quantidade, que é esse que o diretor, ele é o próprio roteirista e proponente do projeto para o financiamento, e depois é que ele vai buscar uma distribuidora, né? Nesse caso, os roteiros duram muito tempo. Por exemplo, modelos nesse roteiro, eu tenho um roteiro de 10 anos. Tá lá. Eu posso passar 5 anos sem mexer, depois eu mexo de novo. Eu tenho roteiro de 3 anos. Atualiza, né? Eu estou com um roteiro agora que a gente conseguiu escrever esse roteiro já numa boa versão em 5 meses. Ele vai precisar ser mexido? Talvez. A gente vai conseguir rodar no próximo ano? Não sei. Se daqui a 2 anos a gente conseguir rodar ele e o roteiro pode ser mexido? Claro. Né? Então, toda hora, essa função do roteirista, ele tem que estar escrevendo. Agora, se ele é demandado para escrever um roteiro, ele vai ter que estabelecer um prazo dessa dedicação. E é sempre eu digo que é sempre um upgrade, por exemplo, porque você tem agora o filme novo do Karate Kid que saiu. A história do filme. Eu digo, é o roteiro igual ao do primeiro filme, eles adaptam. Então é um filme feito, não demanda muito tempo para você fazer. Sim. Por quê? Porque é o mesmo roteiro, é a mesma ideia, e eles adaptam ali e tal. Vão fazer, só muda o quê? O personagem, a época. A linguagem. Ele sai atualizando. O público-alvo tem que ser tal, assim. Então, a dificuldade realmente do roteiro, e hoje eu vejo não é a falta de bons roteiros e boas ideias. Bons roteiros, boas ideias você tem, mas eu vejo hoje, não sei se você concorda comigo, a falta da boa execução de um roteiro. Boa ideia você tem. O jeito de você executar essa ideia é que eu acho que deu tanto no cinema nacional quanto no cinema do resto do mundo, para mim decresceu um pouco. Aí você vai ver um filme nacional como do ano passado que eu vi, que eu gostei muito, foi Grandes Sertões. Não sei Grandes Sertões, vi. A adaptação que ele fez. Gostei daquela adaptação, ficou bem legal. Quer dizer, um roteiro que todo mundo conhece, feita com outro tipo de linguagem. Sim. Eu acho que é isso que o cinema carece. A apresentação de uma ideia já concebida, de uma ideia que deu certo para outros públicos. Eu acho que tem isso e tem outra coisa assim. Para outras gerações. Por exemplo, quando você fala do cinema como Gazeta, vamos pensar no cinema como Gazeta. Hoje a gente tem um cinema aqui no Ceará que ele não segue essa busca dos filmes de grande bilheteria, que é o cinema do Dragão. Do Dragão. Né? O do Gazeta era mais ou menos isso, né? Eu me lembro que o Wim Wenders eu conheci no Gazeta, né? O que... O Projeto Cinema de Arte começou no Gazeta. O Projeto Cinema de Arte começou no Gazeta, exatamente, né?
O que acontece é assim, às vezes os roteiros eles seguem um determinado padrão como se fosse uma fórmula de sucesso. Então você tem um modelo de roteiro que foi um grande sucesso. Então a distribuidora, o financiador, o produtor diz assim, vamos copiar porque esse é o mesmo modelo. Né? Isso que a televisão faz muitas vezes na teledramaturgia de novela. Né? A mesma estrutura, a mesma coisa, as mesmas relações. Então não abre uma experiência para você trazer roteiros com outras estruturas, com outras experiências que podem ter sucesso. É meio contraditório, porque o que acontece é que às vezes chega no mercado um filme que foi feito com um roteiro mais original, vamos dizer assim, e foi um grande sucesso. A partir daí o mercado, vamos copiar. Ninguém apostou nesse filme, mas ele conseguiu chegar lá. Quando ele consegue chegar lá, agora vamos copiar. Então, se você tiver uma outra coisa diferente, aí o pessoal vai dizer, isso aqui não serve. Outros pontos de vista interessantes baseados naquela mesma ideia. É isso que atrai o público. Isso é bom. Eu não vejo ruim. Eu também não. Agora, por outro lado, essa outra de você apresentar mais coisas originais como experiência, eu acho completamente saudável e tem que ter espaço para isso. Concordo. Né? Porque senão, eu digo assim, principalmente nesse campo do roteiro, né? Eu fui professor por muito tempo de cinema na Unifor, né? Saí agora para me dedicar a 100% ao cinema, na realização e tudo. O que eu via nas discussões sobre o ensino de roteiro era a manualização do roteiro. Né? E como isso chegava nesse processo de formação. Essa manualização, a gente tem que entender que a manualização ela é interessante, mas a manualização precisa ser rompida. Né? Então, assim, aqui é o Christian Metz disse isso, o Blake Snyder disse isso, não sei o que, não sei... Né? Tudo bem, o Bordel disse isso, tudo bem, não estou desconsiderando, mas é como se estabelecesse uma regra de se fazer as coisas, né? E a gente tem que entender que não, muitas vezes uma história, ela demanda outros caminhos que não seja a jornada do herói, por exemplo, ou que seja uma mistura entre uma coisa e outra, ou que seja algo extremamente inventado, né? Então, o cinema, enquanto arte, ele precisa disso. Né? Ele precisa desmanualizar. O cinema, enquanto mercado, o manual vai estabelecendo quais são as regras. Você tem que ter o seu filmezinho de pipoca e tudo. É que os americanos fazem, né? Eu gosto muito da comparação dos americanos, é assim, o futebol brasileiro, ele perdeu porque ele tá ruim porque ele está sendo manualizado. Né? Mas o futebol brasileiro se jogava com bola de meia, na rua, em campo de pissarra. Jogar futebol. O futebol americano precisa de capacete, a bola é na mão, as regras daquele negócio das etapas que a gente não sabe o que é. É verdade. É bom, é muito bom, é maravilhoso, né? Mas essa improvisação, a outra é também prazerosa, né? Então eu acho que o cinema tem isso e de uma certa forma tem perdido com a manualização. Por exemplo, sai um filme, inova em alguma coisa, aí 2, 3, 4 anos, os subprodutos daquele filme, uma inovação aqui, outra inovação ali e tudo. Aí, quando passa 2, 3, 4 anos, às vezes menos, sai um que inova de novo, né? Aí você vem com história nova, uma coisa legal, tal. Aí o cara pega, dá uma mexida, aí vai sair um enxoval. Eu digo sempre que um divisor de água do cinema, que foi você pegar Tubarão, que foi que começou. Sim. Você pega um Exterminador do Futuro, o primeiro, que começou. Você pega até o Kubrick mesmo, que era um diretor completamente atípico. Sim, porque os filmes deles não tem meio termo. Ou você gosta ou você não gosta. Não, e vai para vários gêneros ali, Pois né? Eu achei mais ou menos... Não existe isso com ele. Sim. Então eu digo sempre, a primeira vez que eu vi O Iluminado, eu não sei o que foi que eu vi. Eu digo... Não, peraí, tem alguma coisa errada. Ou eu não sei, ou eu não entendo mais de cinema, ou eu não vou, tem alguma coisa errada aqui. Aí você vê, eu como sou caçador ávido de versões e tudo, filme com cenas a mais, consegui, quando começou a sair, às vezes, da internet, sai um filme com 20 minutos a mais de filme, que é o que o diretor queria. Aí você vai ver, algumas versões você entende o que ele quis dizer, porque complementa.
e você vê que é o corte comercial, porque a ideia é menos tempo para ter mais, sessões. Isso. Para arrecadar mais dinheiro. É. Aí você vê que às vezes um filme fica incompleto, uma obra fica incompleta. Sim. Uma obra fica incompleta, você fica chateado. Eu fui ver agora, eu vi não faz muito tempo, essa versão de 3 horas do Super-Homem, eu digo, cara, eu não sei, entendo porque não foi pro cinema essa versão, mas essa versão tem que ser vista, tem que ser mostrada nos cinemas, principalmente para as gerações de hoje e tal. Aí você vê, quando você pensa que vem um filme desse pro cinema, não vem. Fica assim... E principalmente no circuito que a gente mora, que é no Nordeste, que é muito prejudicado por causa disso. Sim. Você vê muito isso no Sul. No Sul você vê aqui e acolá que chega um filmezinho, um festival desse, e lota. Lota, toda vez certeza. Vai dar público, tem público. Com certeza, não tem público para isso, é só a forma como chegar, né? Isso que você está falando, assim, você ter as várias versões, é o grande dilema do cinema, né? O cinema é a arte inventada no período industrial. Ele é arte e produto, porque a arte ela não tem compromisso com nada, nem com o público, nem com a audiência. A arte ela tem essa característica, né? A arte ela existe por ser arte. Né? O produto, sim, tem que vender. Então, um filme, né? Ele é essa luta entre a arte e o produto. Né? Ele fica entre, assim, tem essa negociação. Então, muitas vezes você vai ver isso, o corte do diretor, né? A versão da produtora, da distribuidora. Então, assim, tem. Eu, voltando aqui a falar de Kubrick, eu estava vendo uma reportagem sobre a família dele, que a Warner, ela tem um bunker nos Estados Unidos, onde estão as principais obras dela, estão guardadas, caso aconteça algum cataclisma comum, para não perder essas obras. Não sabia disso. E foram ver como é que estava esse bunker e tal, e acharam vários minutos a mais de 2001. Nossa. 2001, feito pelo Kubrick e tal. Foram falar com a viúva dele. A viúva dele fez pouco antes dele morrer. Ele falou comigo sobre essas obras. Não é para mexer em nada. Eu não autorizo. Depois que eu perder os direitos, quando eu morrer, vocês fazem o que quiserem, mas eu vou respeitar o direito dele. Aquela dali foi a obra dele, é o filme dele, é para ser visto daquele jeito. E é um filme que eu devo ter visto umas 100 reviews daquele filme. Todas elas têm uma opinião diferente, têm uma interpretação diferente. O âmago do filme, todo mundo entende que é a Aurora, tal, vai, passa, mas é uma interpretação diferente. Principalmente no final do filme. Quer dizer, ele foi um visionário em inteligência artificial. Foi. Em filosofia. Não, como ele trabalhou gêneros diferentes. E como ele trabalhou filmes psicológicos. Sim. Né? Porque você tem uma questão que são filmes mais estruturais, mas os filmes narrativos, psicológicos. Aliás, eu sou apaixonado por filme narrativo, né? É o que me chama mais para o cinema. E o Kubrick, assim, como ele trabalha os filmes narrativos, criando esse lugar das estruturas. Você vai pegar o próprio Iluminado, né, os enquadramentos no meio, aquela coisa que depois, mais tarde, o pessoal vai dizer, o Wes Anderson, para aí. Vamos ver o Kubrick, né? Quer dizer, tá ali, tá presente e tudo, né? Então, ele tem essa diversidade no cinema dele, né? Então, é raro isso, porque ele foge dessa lógica, assim, deu certo uma coisa... Da mesmice. E vamos para o próximo filme que ele apresenta, parece que não conecta com o anterior que ele fez. É você pegar 2001, um Odisseia no Espaço, e pegar outro... Pega Barry Lyndon, você pega Laranja Mecânica. Como é que dialoga isso, né? Assim, é o mesmo cineasta? É verdade. Então, eu acho essa liberdade, eu acho incrível, assim. Pois é. E outra coisa, a liberdade de hoje está sendo cerceada pelo financeiro. O pessoal faz um filme, faz isso aqui não funciona. Aí o próprio estúdio remonta. O que tem acontecido, e aí eu já passei por essa experiência também, eu iria perguntar, quando você vai pronto um filme, você é diretor e você é produtor, todos os filmes que você já fez, chegou do jeito que você montou ou teve alguma intervenção? Não, tem intervenção. Tem intervenção. Né? Eu passei por uma experiência assim, é lógico que todo filme que eu fiz, eu tinha uma conexão
eu tinha uma conexão mais afetiva de acreditar no filme, colocar ali o que seria meu lugar de autoria tal no filme. Mas assim, talvez eu tenha feito um único filme que não foi foi um grande sucesso assim de bilheteria e tudo, mas que seja mais 100%, vamos dizer assim, da minha autoria, que foi o Europa, França e Bahia, que é um filme que não conseguiu chegar na sala de cinema, para tu ter uma ideia. Chegou na televisão, no Canal Brasil, né? Com toda a dificuldade de orçamento e tudo. Então, dentro daquela lógica de... E eu acho um super-herói esse Canal Brasil. De experiência. Os outros filmes foram mais filmes de encomenda, né? Que são os filmes espíritas e tudo. E ali, o filme espírita com o filme de encomenda sempre tem uma negociação com a produtora. Isso pode, isso não pode, tira aquilo, tira, né? Mexe aqui no roteiro, isso aqui não pode, avalia, tira. Então, essa relação que vai, de uma certa forma, cumprindo ali com um desejo do filme para ele ter um determinado sucesso, mas, com certeza, ele vai lapidando aquela característica mais, né? Aquele valor mais criativo mais próximo, né? do que poderia chegar. Então, tem essa negociação. Agora, Olavo, o que tem acontecido hoje é assim, com a questão dos streams. Porque o stream ele trouxe para o Brasil uma cultura, né, de controle, como se fosse um controle de qualidade do filme. Então, muitas vezes, o stream contrata ali um roteirista para uma determinada obra, porque sabe que ele é competente, um diretor que sabe competente para aquilo que ele quer, que esse diretor e esse roteirista pode fazer a entrega de um produto de sucesso, né? Muitas vezes é eles esses roteiristas e esses diretores que trazem o projeto, e a partir do momento que isso é comprado, já no começo, pelo streaming ou pela produtora distribuidora, se monta uma equipe para poder avaliar o roteiro. Aí começa, vamos tirar isso, esse trecho não pode, isso aqui não sei o quê, muda aquilo. Então começa a mexer no que seria mais original para poder chegar num lugar que também não se sabe qual é. A sua maioria não se sabe qual é. E é um assunto delicadíssimo você mexer com essas coisas. Você tira a concepção original e você muda uma coisa que, na minha concepção, não era para ser mudada. Por exemplo, você vai ver um filme hoje que já está até em decadência, sai um outro bom filme de super-herói. Escolheu tal ator para fazer um filme e você tem que ver que a concepção do personagem é uma. Em raça, em configuração, tal, assim. Se você colocar um para agradar alguma plateia, desvirtua totalmente o que você vai ver. É como se eles quisessem, assim, né? Como se essa cultura quisesse encontrar um produto que tivesse um efeito de sucesso pelas características desse produto. Sim. E eles começam a perder outras coisas. Por exemplo, a gente sabe que ao longo da história do cinema, o que levou muitas vezes as pessoas para o cinema, né, o público, foi porque aquele filme, por exemplo, na época do Star System, porque aquele filme tinha um ator específico, uma atriz específica, vamos ver Ginger Rogers, vamos ver Fred Astaire, o filme dele. Você já sabia o que você ia ver, mas sabia americana. Que ia ver uma coisa boa. Agora, havia também assim... Eu quero ir pro cinema porque é um outro filme do Stanley Kubrick. Eu quero assistir... Porque são raros hoje um filme que você vai assistir porque é do diretor tal, né? A gente pode colocar num dedo, assim, o que... Almodóvar... Christopher Nolan, Woody Allen, Iñárritu, se for, né? O Woody Allen nem tanto, porque os filmes dele... a distribuição dos filmes dele quase que não passa no circuitão. No Brasil, né, tinha, assim, a própria Tezuka, Tata Amaral, mas a partir do momento que você começa a ter esse controle, você sai matando isso enquanto possibilidade de público, né? E isso, para mim, reflete numa lógica do Brasil, porque, assim, o Brasil diz que o que dá renda no cinema é filme de humor, de comédia, né? E que, de uma certa forma, não é tanto assim, né? Então, por exemplo, os filmes do Paulo Gustavo. Por que o filme do Paulo Gustavo dava certo? Quando o Paulo Gustavo lançava um outro filme. É porque tinha a marca do Paulo Gustavo. Mais por ele, eu vou assistir mais um filme do Paulo Gustavo. Não era porque só é humor.
Quantos filmes de humor são lançados que não têm a Pois mesma é. repercussão do Paulo Gustavo, né? Isso, de uma certa forma, acontece com o Halder. O Halder tem esse público, Sim. né? É um filme do Halder Gomes. Você fica esperando o próximo filme do Halder Gomes com o Edmilson e tá lá. Aí o que acontece muitas vezes no mercado, as pessoas querem imitar. Não é. Precisa criar originalidade. Pegando este gancho, eu conheço muita gente que foi ver o Vermelho Monet, que eu achei maravilhoso, Maravilhoso. mas que pensou que ia ver uma comédia. Aí fez assim, rapaz, eu fui pro cinema e o filme não é comédia. Eu digo, tudo bem, não é comédia, mas é ruim. Ele fez, não, o filme é bom, mas não é comédia. Eu digo, mas é ruim? Mas só porque o filme é do Halder Gomes, é obrigatório ser comédia? Não. Eu acho que é obrigatório ser bom. E é. E tem uma outra coisa, agregar isso, assim, é um outro pensamento que o Halder jamais teria a capacidade de fazer um filme de arte. Pronto. Então, assim, vamos olhar para esse filme de arte de uma forma diferente, porque é um diretor de filme de humor popular e ele não tem a capacidade intelectual, criativa, de um filme experimental. Isso aconteceu em festival. Eu não duvido. Em festival, o filme do Halder não entrou em festival. O filme do Halder foi avaliado mal no festival por falta de compreensão dos críticos e dos avaliadores. Do festival. Porque a história do continente, do conteúdo, olhava para o continente, rotulava o continente e dizia assim, esse cara não tem capacidade de fazer um filme intelectual, um filme rebuscado, um filme artístico. Eu acho isso ridículo absurdo, isso. Exatamente, ridículo, um absurdo. Porque você achava que o quê? Então, Spielberg não pode fazer uma comédia. Spielberg fez um musical agora, que foi West Side Story, a refilmagem, que eu gostei. Ele, vários diretores que entraram numa vertente de outros filmes, e o Spielberg disse uma coisa certa: eu não faço filmes, eu faço filmes que a história me interessa. Que foi, ele fez, quem é que, se fosse a partir desse princípio, ele fez uma história americana. Sim, sim. Jogador número 1, que é divertidíssimo, legal, que é um ódio à cultura geek, fez uma homenagem ao Kubrick nesse filme, Jogador número 1. Aí o mesmo cara que fez ET, é o mesmo cara que fez Jurassic Park, um bom e um ruim. Então, você não é obrigado a gostar de todos os filmes que ele faz. Claro. Ninguém é obrigado a gostar. Agora, desde que ele siga uma linha. Aí você vê, é Spielberg. Então eu vou ver o filme bom. Ah, mas o cara não faz comédia, não faz drama. Por que ele não pode fazer? Pois é. Por que ele não pode fazer? Que loucura é essa? Não né? É como se você, tanto o mercado, né, estabelece assim, um modelo estético de validação, mas a crítica faz isso. E a gente perde enquanto cinematografia. Sim. Né? Essa crítica ela acompanha, inclusive, assim, uma questão contemporânea de validação estética. Né? Quando eu digo assim, é uma questão de geração. Né? O que é que pode ter, o que não pode ter. Aqui no Ceará, eu vou trazer esse exemplo, para mim, um dos grandes cineastas cearenses é o Rosenberg Cariri. Sim. Ele tem uma estética original e muitas vezes não é validado porque não tem uma estética contemporânea, porque não colocou o elemento. Eu acho, e isso dentro de uma intelectualidade, né? Mas essas também são questões, assim, não estou falando isso para poder aliviar, muito pelo contrário, mas são questões do campo da arte, né? Pois é. Eu sempre esses conflitos sempre tiveram. E essas produtoras, elas têm. O pessoal diz, não, elas têm esse preconceito. Por exemplo, a Disney, ela só faz cabine para a imprensa de, tipo assim, as animações e filmes como filmes da Marvel, que antes, quando era da Marvel, fazia, mas a maioria dos filmes não faz cabine. Por quê? Porque é no Nordeste. Mas no Sul tem. Sim. Como se aqui não tivesse crítico que pudesse dar uma opinião. Dar opinião, exatamente. Né? Aí você vai ver um filme e digo, você quer... Eu sempre faço aquela pergunta, você quer saber o que você quer ouvir ou o que eu acho? São duas opiniões diferentes. Você está querendo ouvir uma coisa e a minha opinião é outra. Então, parece que é como dá a entender que todo mundo está ali sendo pago para falar bem do filme. Mesmo o filme sendo ou bom ou ruim. Vai todo mundo falar bem. Sim. Você está entendendo? É. E
quando realmente eu dizer assim, cara, o filme não é bom, eu não gostei, por isso e por isso. Mas eu não posso dizer que é um filme tecnicamente ruim, é um filme bem feito, mas o filme não é bom, eu não gostei. E agrega-se a isso, Olavo, assim, como eu estou dizendo assim, a gente gostar ou não gostar do filme, isso é uma questão que vem do repertório e vem do gosto. Não tem como não, porque é o seu gosto daquilo que você estabelece como algo bom a partir do seu repertório. Vamos dizer assim, não é um gosto leigo. Mas é interessante ver como é que esse filme está sendo lançado. Também tem porque isso. Muitas vezes No próprio trailer ele é mal vendido. Ele é mal vendido e muitas vezes aquele filme não é para aquela quantidade de salas e para aquele tipo de cinema. É para outro. Verdade. Né? Então, assim, não é porque o filme não deu uma resposta que está comprovando aquilo que eu não gostei. Quantos filmes eu já vi assim... já teve filme que eu fui pro cinema e não gostei. Quando eu assisti no stream, eu gostei. Né? Depois, já aconteceu comigo também. Depois de um tempo. Né? Porque também essa negociação de quem assiste, do espectador, ela é interessante. Né? É quase isso que a gente estava falando ali no começo. Se eu vou assistir um filme no shopping aí da cidade, de uma certa forma, eu vou com um pré-gosto daquilo que eu vou receber daquele filme. Sim. Né? Quando eu assisto esse filme no Gazeta, ou um outro filme no Gazeta, eu não espero assistir um filme que eu vi nesse shopping. Eu espero um outro tipo de filme. Eu estou me sujeitando a assistir um outro tipo de experiência, né? E isso é muito bom. E eu já passei por vários exemplos disso. Me lembro o Árvore da Vida, que foi exibido acho que foi no Iguatemi, né? E era uma sessão não era gratuita, mas era para uma determinada empresa, né? Que os funcionários dessa empresa iam assistir o filme. O incômodo das pessoas era incrível, porque era um filme mais pictórico, um filme com outra proposta de narrativa, com estrutura e tudo. E eu me lembro que quando terminou, uma pessoa levantou assim, graças a Deus terminou, né? E não é o filme, não é ruim, é porque o filme não era para aquele público, não era para aquela sala, era uma outra experiência, né? Não é porque é cinema, todo mundo tem que assistir igual. Pronto, isso aconteceu comigo quando eu fui ver, salvo engano, O Mistério da Libélula, com o Kevin Costner. O filme, a campanha publicitária vendeu um filme. Aí você foi ver no cinema, eu vi outro filme, eu tive outra experiência. Eu saí achando bem melhor do que foi vendido. Esse filme foi vendido errado. Esse filme foi vendido como um terror, não é um filme de drama. Pois é. Isso. Né? E hoje, para mim, eu deixei... É muito raro eu colocar um trailer no meu site, no loucoporcinema.com.br, porque o trailer estraga a experiência do filme. Eu praticamente não vejo mais trailer. Engraçado isso, né? Porque as cenas principais, ele mostra no trailer, que não é para mostrar. O trailer é para você chamar, para você mostrar a ideia do filme, e ele tira isso. Tira, Eu, nesse ponto, eu não mostro. Eu tenho outro colega aqui, rapaz, bota o trailer. Eu digo, eu não boto, porque eu, infelizmente, vi o trailer. Não era para ter visto. Não era para mim ter visto. Porque estraga a surpresa quando até porque você já chega com outro conhecimento, né? Porque você também tem uma formação em cinema e você é capaz de decodificar o que vê no trailer e você assistiu o filme todo, né? Sim. Que tiram a essência. É interessante isso, porque você já tem um desenho estético que já vai trazer as possibilidades. Pelo tempo do trailer, você já sabe mais ou menos o que você vai ver. Isso é verdade. Quando o trailer é longo demais, o filme normalmente não é bom. Que eles pegam as melhores coisas e tal assim. Quando o trailer é curto, ou quando é um teaser... Tem vezes que eu só vejo o teaser. Eu digo muito isso, não precisa mais do que isso. Mas não. Sai um, sai outro. Agora mesmo, esse Missão Impossível que vai estrear daqui a algumas semanas, quando você vai ver, de tanto que já passou as cenas, na hora, perde um pouco da graça. Sim. Perde um pouco da graça. Que é o chama do filme, o Tom Cruise e tal ali, e esse e outras N produções. É diferente de você ver um trailer
feito nos anos 70, nos anos 80, que você praticamente só tinha recurso de corte, que era o próprio filme, você não tinha, e o filme dava, você vê o filme hoje, o trailer hoje, desculpe, que dá vontade de você ver o filme de novo. Esse aqui é o trailer. Nesse caso, sim. Né? É uma arte difícil fazer um trailer assim. Hoje, então, como é que você faz uma peça publicitária que Hoje é mais fácil de fazer, e ao mesmo tempo mais difícil. É mais fácil de fazer do ponto de vista operacional. Sim. E é mais difícil você saber se aquilo vai trazer efeito para levar público. Né? Porque, por exemplo, essa onda do TikTok, Instagram, né? A gente tem visto e tem percebido a interação do público, principalmente o mais jovem, com os conteúdos, né? Geralmente vira um edit o trailer. Né? E como é que o game faz isso muito bem, ele fornece para você editar, né? Talvez seria esse um caminho, você entregar algumas não cenas, mas imagem para que o público possa interagir e fazer seus trailers. Aí você fica... outra coisa também, não sei, queria saber se você concorda comigo. Você vê um bom filme, por exemplo, esse último filme do Aliens que passou no cinema. O cara fez um filme, o Fede Alvarez fez um filme excepcional. Não soube terminar. Várias e várias produções, o filme vai bem, vem, sobe, aí quando chega nos minutos finais e tudo, ele faz uma desgraça. Não entregar a expectativa. Pois né? Já vi vários. Ele vai, pega a memória do primeiro Alien, do Ridley Scott, faz legal, monta uma história legal. Nos 15, 10 minutos finais, eu digo, meu amigo, como é que faz? Aí você tá aqui, porque eu não sei os outros críticos, mas quando eu tô vendo o filme, eu já tô montando o texto do que eu vou escrever. Sim. Você vai tendo as referências, vai puxando aqui. Aí o filme vai levar um 8 ou um 9. Ele leva um 7, um 6, por causa do final. Do fim, vai alimentando a expectativa e não faz essa entrega, pois né? E tem uma outra coisa também que eu tenho notado, é engraçado, não sei de onde é que vem isso, assim, você tem uma proposta de realidade de filme, porque tudo isso é regra do universo, né? O que pode e o que não pode, né? Então você tem um filme realista. De uma hora para outra, esse filme, ele vai com um elemento de realismo fantástico que não foi anunciado e que não cola, não dá certo. Não dá certo. Assim, é como se fosse para tentar salvar uma questão de roteiro, né? Não sei o que é isso, não sei te dizer que fenômeno é esse, assim, né? Eu acho que o cara começa bem e tudo, aí tô com preguiça de terminar, só pode ser. E inventa qualquer coisa, porque eu tenho visto tanta coisa. Pode ser os prazos, né? Os prazos do roteiro, tem que entregar logo, tem que... Pois é. Não sei o que pode ser, mas eu vi também, Jair. Recentemente eu vi um filme, alguns filmes que eu fui pra cabine e tudo, eu sempre dou uma pesquisada, quem foi que escreveu, quem foi que dirigiu e tal. Aí você vê no IMDb, que é a Bíblia. A Bíblia. Quando você vai ver o trabalho do diretor em determinado filme, o filme ainda está em produção e você já vai pra cabine do filme. Quer dizer, eles não atualizam eles não fazem um trabalho legal e você vê, ou não entregou, ou estava com prazo, ou foi montado assim, para ver como é que se daria no mercado, para depois ser lançado no outro mercado, quando começaram a fazer as críticas. Não sei. Muitas vezes também acontece a seguinte coisa, você tem essa cultura mais industrial das otimizações, né? Vamos ter como otimizar o tempo. São essas frases de efeito, né? O menos é mais, etc. E muitas vezes há uma exigência dentro da produção que a gente tem que filmar uma quantidade de plano por dia. Só que o cinema você trabalha com imprevisibilidade, tanto pro lado bom como pro lado ruim. Sim. Né? A imprevisibilidade pro lado bom é aquilo que está surgindo ali na hora, porque é uma negociação, você e o ator, né? E muitas vezes acontece ali, o ator rende mais uma coisa e oferece mais uma coisa e necessita que você até acrescente mais outros planos, né? Como também a própria dinâmica da natureza, né? Você está aqui filmando, de repente vem um avião ali, peraí, vamos, que horas vem o outro avião para poder a gente enquadrar e a gente ganha na cena com isso, porque é simbólico, etc. Então, isso demanda um tempo maior daquilo que a gente do que a gente planejou, tem que ser mais tempo.
O outro é a questão mesmo do tempo aquele que dá problema. É uma chuva, é uma sombra, é um barulho, é não sei o quê, não sei o quê. Coisas que são inertes a você. E dos filmes que você dirigiu e produziu, assim, qual foi a maior dificuldade? Dificuldade que eu digo no sentido de desafio de produção. Tipo no Intempérie desse da vida, você vai começar a filmar, tá tudo pronto, aí vem uma chuva, acontece alguma coisa, algum acidente assim de produção que atrasou alguma produção assim que você já ou dirigiu ou produziu? Assim, todas as experiências de dificuldades, né? Eu digo que todo filme tem, né? Todo filme tem, mas todas as experiências de dificuldade, mesmo aquela que vão de uma certa forma comprometer o resultado final, para mim eu acabo colocando ela no lugar assim de um grande aprendizado e dizendo assim, foi bom. Né? Por exemplo, o Bezerra de Menezes, que foi um filme de encomenda, que eu digo assim, o Bezerra de Menezes foi um filme de encomenda. Nós começamos o Bezerra, os produtores queriam um documentário, então nós montamos todo um set para documentário, doc-ficção. Desmontamos o set, fizemos o primeiro corte. Um primeiro corte sem trilha, sem correção de cor, e o produtor resolveu fazer uma cabine. E ele diz assim, tira tudo que é documentário, vamos transformar o filme... Num filme. Numa ficção. Eu nunca vi isso na minha vida. Então, eu estava no meio de um processo com um roteiro de documentário para transformar esse roteiro de documentário, sem mexer no roteiro, num filme de ficção, né? E eu disse assim, isso aqui vai comprometer com o resultado. E muitas vezes o produtor diz assim, no meio do filme, ele diz assim, consegui o ator tal. Aí você tinha que criar uma situação, né, que na época era desgastante, né? Mas... Eu já estava comprometido com essa regra, né? Então teve essa questão. Tá impresso isso no filme? Tá impresso, né? Mas como experiência ele é interessante e até que eu digo assim, o Bezerra ele reflete em seu resultado todas essas questões de produção, né? E obviamente como eu consegui lidar com esse processo de direção que pode não ter sido satisfatório, né? Lógico, claro, é uma experiência e algumas coisas que são satisfatórias, mas eu olhando para ele enquanto experiência, eu acho interessante o Bezerra em ver um filme que tem uma estrutura de um roteiro documentário descritivo como ficção. Eu digo, rapaz, aqui tem uma coisa, né? Aqui tem uma experiência original de cinema, né? Então eu identifico isso. Mas os outros filmes, é assim... Eu acho que dentro das experiências transcendentais dos filmes espíritas, As Mães de Chico Xavier foram bem interessantes nesse sentido, né? Assim, da gente estar gravando em lugares em que a chuva ia atrapalhar, ia chover mesmo e tudo, e de repente essa chuva desaparece, está chovendo ao redor, mas não chove justamente no lugar que a gente está. Essas coisas que a gente não tem explicação para essas coisas. Essas coisas. E o filme que eu falei que eu achei sensacional, assim, o Europa, o Europa, França, Bahia, não. Foi um documentário, um documentário de longa de ficção, que foi do Doc TV, que é o Linhas de Organdi, em que a gente tinha algumas questões de ficção e acabou o tempo sendo personagem, assim, não estava no roteiro. Mas como é que é esse tempo personagem? E toda vez que a gente gravava, a gente estava num momento de muito vento e nuvem. Essas nuvens criavam sombras que dialogavam com a cena. Pois é. Que a gente queria... Como é que foi isso? Assim, na hora que você tem uma personagem ali que ela vai caindo, vai ali, não tem mais luz, aí a luz faz... São elementos que eu digo que fazem parte do elenco. É uma trilha sonora escolhida aqui, é uma coisa que acontece que não faz parte do elenco principal, mas ele faz parte do filme, ele enaltece o filme. Primeira vez que eu vi o Náufrago no cinema, sim, eu sempre fico prestando atenção, gosto de ser muito detalhista. E eu digo assim, cadê a trilha desse filme? Esse filme tá certo. Mas a parte que ele tá na ilha, tudo, não tem trilha. Não tem. Eu achei isso fantástico. Eu acho também. Eu acho. Não precisa ter trilha em tudo. Me irrita ver um filme com trilha em tudo. É, demais, né? Demais. Me irrita. Pois é, eu achei isso fantástico.
E também um filme que foi... Que passou agora, que é a trilha sonora. É porque você vê tanta coisa de cinema, televisão, que você às vezes se confunde. Que eu disse no meu comentário, a trilha sonora é um personagem à parte. Sim. E você vê, quando você vê um filme que você vê, rapaz, essa trilha sonora, ela é diferenciada. O Interestelar é exemplo disso, Pronto. né? É o exemplo disso, assim. Eu vi o Interestelar a primeira vez no cinema, gostei. Aí teve agora a reprise no ano passado. Aí eu digo, eu vou estar em São Paulo. Cheguei em São Paulo, estava passando. Eu fui ver em São Paulo. Quando eu voltei, pouco tempo depois, estava aqui, ele é um dos filmes preferidos do meu filho mais velho. Mas ele ainda não tinha visto no cinema. Eu digo, pois vamos ver comigo que você vai ter outra experiência. E estava passando numa sala IMAX. Olha, pronto. É outro. Ele fez, eu disse assim, e aí? Fez. Passou do número 1 para o número 111. Porque você vê no formato que o filme foi feito, que ele ajuda, influencia demais. Influencia. Não, todos esses elementos, eu acho assim, pra gente entender na produção como é que os elementos influenciam dentro de um filme, e eu gosto muito da ideia de que o diretor, ele é um maestro de uma grande orquestra com muitos músicos que conseguem fazer solos, né, de muito talento, e você tem que potencializar todos esses solos. Eu acho que essa imagem de direção, para mim, ela funciona muito, porque não são só os elementos humanos que tem ali, mas todos os elementos que compõem essa orquestra, que é inclusive a natureza, né? E aí, para mim, um exemplo dentro dessa lógica aqui que a gente está conversando do cinema internacional, principalmente mais do norte-americano, é o Apocalipse Now, do Coppola, né, que a esposa faz o documentário Apocalipse de um Cineasta. E aí não tem prazo para terminar o filme, e a gente começa a ver aquilo que foi improvisado, que não foi, Marlon Brando chegando gordo, e no personagem não era gordo, como é que se improvisa isso, né? Tudo ali acontecendo numa situação que era uma grande tragédia de um cineasta, mas que no final o filme faz a sua grande entrega. Eu tenho um amigo que diz assim, cara, olá, você é uma das pouquíssimas pessoas que compram um Blu-ray e abrem. Porque tem muita gente que compra e deixa no plástico. Digo, porque eu gosto de ver o making off, eu gosto de ver como o filme foi feito. Sim. Porque às vezes o filme, para mim, se torna mais interessante depois que você vê como foi que ele chegou naquele processo de quase perfeição ali. Sim. Você vê o trabalho que ele teve, puxa aqui, tira dali. Uma coisa, às vezes, que deu errado, que eles colocam na edição, que não, ficou bom porque deu errado. Que muitas vezes acontece, né? Aí eu gosto de ver e tudo, sempre esse processo, porque eu admiro demais, porque, olha, não é fácil você, do filme da concepção ao produto final entregue. A gente não sabe o que é que a gente vai entregar. O fato é esse. Assim, qual o filme perfeito? É o filme que está na questão filosófica, né? Qual o filme perfeito? Aquele filme que está na minha cabeça. Nem eu sei se o filme que está na minha cabeça seria o perfeito, né? Assim, se tivesse dentro, tá falando de tecnologias de inteligência artificial, tiver um cabo USB que você completa aqui, o filme você já sai pronto ali no seria HD. bom. Será que seria bom? Eu acho que essa imprevisibilidade, essa imperfeição, eu acho que chega nesse lugar desse filme quase perfeito. É verdade. Né? É verdade. E outra, eu ainda vou mais além e tudo. Tem filmes de décadas de 60, 70, 80 e 90 que lhe marcam muito mais do que esses filmes com essas tecnologias de hoje. Sim. Eu estou fazendo um trabalho indireto. Eu voltei agora para terminar minha faculdade de jornalismo. E na minha turma, assim, o tiozão da turma sou eu, né? O mais velho sou eu. Porque estou eu com 50 e a outra mais nova não tem nem 30 e o resto é 17, 18. Essa garotada que está entrando. E há alguns alunos que tem um lá que gosta, eu digo, veja tal filme. Sim. O professor fala, eu digo, veja O Nome da Rosa.
Veja Alcatraz, Fuga Impossível. Veja esse filme aqui nacional. Veja um filme chamado A Marvada Carne, pra você Marvada saber. Carne. Foi um dos primeiros trabalhos da Fernanda Torres, que eu acho fantástico aquele filme. Sensacional. Né? Sensacional. Aí eu digo, e eles anotam, e alguns outros, a maioria não liga, porque ainda tá na juventude que a gente também foi. Mas os que vêm, como era o filme na nossa época. Rede de Intrigas, Todos os Homens do Presidente. Sim. Que você vê que o filme que o cara tem que ligar, vem tudo pelo fax, pelo telex e tal. O assim. tempo da imagem na tela, sem a urgência. Exatamente. Né? É um filme mais... Coisas, não é que se o filme seja mais lento, é um filme mais psicológico. Exatamente. Mais psicológico. Você vê hoje uma perseguição, um filme de perseguição, tem suas técnicas, mas eu acho que um filme hoje como Velozes e Furiosos não tem graça. É um filme que diverte, é um filme que cumpre o papel de entreter, sim. Faz parte da função dele? Faz parte. É bem feito? Pois é, agora você vai ver uma perseguição como a de Bullet. Mas não entrega. Não entrega. Vai ver uma perseguição como a de Bullet. Vou até falar que o pessoal vai ficar com raiva, né? Mas assim, até de uma certa forma são os filmes de super-heróis. Sim. Né? Sim. É muito bem feito ali, entrega, mas não é... Falta o que é da narrativa psicológica. É por isso que eu digo que filme de super-herói acertou Superman 1, do Christopher Reeve. Sim. E na trilogia do Nolan, do Batman. Concordo. Acertaram. Porque fizeram os super-heróis humanos. Se bem que as duas técnicas dessas duas histórias são diferentes. E nos remakes, você vê, o Super-Homem não precisava de um remake, porque já tinha uma história, não precisava de uma história de origem, porque já tinha uma muito bem feita. Aí o pior filme foi com o melhor ator, e também tem aquela história do ator que cai pro papel do herói. Sim. Que até hoje o Christopher Reeve é insubstituível como Super-Homem, o Christian Bale deu certo como Batman, até o Robert Downey Jr. deu certíssimo como Homem de Ferro, né? E para você ver que tudo também tem essa questão, você não pode contratar um ator que não tenha nada a ver com o papel que ele vai apresentar, a não ser, em raríssimas exceções, que ele seja um ator plural e muito bom, como é o Benedict Cumberbatch, sim, que não tem o perfil do Homem de Ferro, mas fez o Homem de Ferro, não, desculpe, o Doutor Destino. Doutor Destino, mas transita muito bem em vários personagens. Não é? É. Ele é um ator plural, ele é Sherlock Holmes, mata pau. É impressionante. Qualquer filme que aquele cara pegue, ele... Ralph Fiennes, eu digo que ele é o do genérico, que é o chefe do James Bond. Há um dos primeiros papéis da vida dele, que é o Morro dos Ventos Uivantes. Né? É como eu fiz agora, recentemente, a resenha do Vitória com a Fernanda Montenegro. Aquela senhora tem 95 anos e ela deu um show naquele filme. Não, aí ela é um gênio. Pois mestre, é mestre. Não tem. Ainda bem que nós temos atores assim. Temos muitos assim. Pois é. Muitos assim. Né? E que muitas vezes, assim, os papéis, por conta daquilo que a gente estava falando, de o mercado estabelecer as suas regras, coloca esses atores para ficarem fazendo os mesmos papéis. Né? Não os mesmos personagens, os mesmos papéis. Isso é diferente, assim, né? Pois é. É aquela coisa, o ator está acostumado a fazer esse tipo de filme, ele está proibido de fazer um outro filme, uma outra escala, um outro tipo de personagem. Né? Eu quando fui ver com Ralph Fiennes mesmo, Estranhos Prazeres, que é uma ficção, não sei se você já viu. Já vi. O cara mata pau naquele filme. Aí você vai ver o filme dele com a Jennifer Lopez, que é comédia. Trabalha bem. Aí o cara diz assim, não, aí quem se diz que é entendido, mas por exemplo, o Schwarzenegger trabalha bem, o Schwarzenegger interpreta a mesma coisa em todos os filmes que ele faz. Tudo. É igual. Só muda o nome do personagem às vezes. É um ator linear. Entrega o que é contratado para fazer. Ele é a mesma... O Exterminador do Futuro, ele é a mesma coisa. A atriz... Agora eu vou... Aí você vai ver um filme com a Meryl Streep. Meryl Streep, era isso que eu ia falar. Você leu antes de eu... É impressionante essa mulher.
Pois é. Eu vou para um filme da Meryl Streep se for ela sentada num banco falando. Dando um monólogo. E eu digo isso muito, fazem umas 4 vezes que eu vou para São Paulo, que eu tento ver o monólogo da Fernanda Montenegro e não consigo, porque tá lotado. Não coincide. Eu não sei nem se ela tá fazendo, agora se ela tá fazendo, mas eu tenho vontade de ver. Só ver, você vê ela na sua frente ali fazendo o monólogo, já paga o ingresso Com certeza. do espetáculo que você Com vai certeza. É uma qualidade de atuação que impressiona. E é uma coisa que vem ali que a gente... Ele é simples, né? Parece... É sem um esforço. Pois é. Né? Acho que é interessante isso para um trabalho, né? É como você... É um trabalho, mas como isso se traduz no não esforço. Em algo singular. Né? E até chegar aí é difícil. E precisa ter as oportunidades para isso também, né? A gente fica falando, é preciso ter oportunidade que esse lastro dentro dessa atuação, ela possa ser ofertada também para os atores, até para se entender quem são esses atores que estão aí. Pois é. Vamos dar uma parada aqui para a gente respirar, tomar uma aguinha, já a gente volta. Ok? Não esqueça de tocar o sininho, dar o like para poder ter retorno, certo? Para o YouTube poder valorizar o trabalho da gente, ok? A gente volta já. Valeu, Lavinho. Isadora? Como você está se sentindo? Já nos conhecemos? Você não se lembra, não é? Você é amiga ou é parente da paciente? Esposa. Ela é meu marido. Eu, morta, e você é um anjo. Tu tá maluco, né? Sandro teve muita sorte de ter sido atendido a tempo e encontrado um doador compatível. Meu coração. Conheço muito bem o tipo. É o Dom Juan metido a garanhão. Eu preciso descansar. Sandro, você tem certeza que você não quer tomar uma cerveja? Acabei de fazer um transplante de coração, quase morri. Você vai ter que provar que merece essa nova vida que ganhou. Que isso, velhinha? Vai desanimar não, né? Você não conhece Isadora Sunshine, não. E a Santa Glória Gaynor. A inigualável, a insubstituível Isadora Sunshine. Seu pai foi uma das pessoas mais íntegras e belas que eu já conheci em toda a minha vida. Menino, esse negócio de espírito é ótimo. Você já acorda montada. Ai, gente, eu vi Ghost. Quem tá aí? Meu São Patrick Swayze, me ajuda. Aí, garoto, é isso. Vai, administra. Só uma questão de tempo. Tá acontecendo umas coisas estranhas comigo. Esse dedinho, o que é isso? Bonita sua namorada. É divertida. Acho que é possível ver uma espécie de memória no coração. Se você puder encontrar alguma coisa que faça sentido, Aproveita, Sandro, que a vida é um eterno recomeço. Bom te ver. Bate, bate, bate coração dentro desse velho peito. Nossa! Pensei que eu tinha morrido de novo. Bate coração, oi tu, coração pode bater. Bom, de volta aqui depois de uma parada técnica para tomar uma aguinha. Vamos continuar aqui na reta final do nosso primeiro Pode Sim com o Glauber Filho. Glauber, um filme que você gostaria de ter dirigido? Pois é, eu achava que essa não seria uma pergunta tão difícil, mas é muito difícil. Eu gostaria de ter dirigido muitos filmes. Mas vamos lá, tá aqui, deixa eu ver um... Sim, tem um filme que eu gostaria de ter dirigido que é Desejo e Reparação, do Joy Wright, em inglês. Que é o mesmo diretor do Orgulho e Preconceito. Sim, e tudo. eu sei qual é esse filme. Eu não me lembro
Devo ter visto esse filme há muito tempo. Orgulho e Preconceito eu vi não faz muito tempo. E eu acho assim... Eu sou encantado com o cinema inglês, né? Principalmente quando ele tem um diálogo com outras artes, né? Então, esse filme especificamente, ele tem um diálogo com as artes plásticas que é sensacional, assim, e com mitologia, como ele é muito bem elaborado, né? Então, isso ele faz parte da categoria de alguns filmes que eu gostaria de ter dirigido, e dentro dessa pergunta agora que a gente tem que dizer, me veio esse. Né? Como Amor Além da Vida, né? Também, que é... Amor Além da Vida. O filme se passa através das pinturas. Das pinturas. Tal, é muito legal. Vai outro, filme. né? Assim, se eu for... A época onde o filme foi feito, assim, o Encoraçado Potemkin gostaria de ter feito. Solaris é um filme... Solaris, Tarkovsky. Solaris é um filme que eu me lembro... Se não me falha a memória, era VHS triplo. Exatamente. Não era? Tá aí, Solaris é outro também, né? Então, são muitos filmes que eu gostaria de ter dirigido, assim. Agora, sim, também tem outra resposta para você sobre isso. Um filme que eu gostaria de ter dirigido é os filmes que eu tenho ainda para dirigir. É o que ainda vão... Os que virão a gente ainda... não sabe se tudo vai ser possível. Você está trabalhando em algum projeto para esse ano ou para os anos... Estou trabalhando num projeto esse ano, a gente não pode falar. Certo. Né? E na verdade, assim, tem 3 projetos para sair, né? Que já está aí buscando os seus financiamentos e o start para iniciar. A gente tem trabalhado dessa forma, sabe, Olavo? Assim, ir lançando e plantando para o que sair, vai e tudo vai se colocando aí uma fila. Mas tem um que está com mais dificuldade, porque o filme é caro, o que está bem ali e que eu tenho um apreço e que eu falar, eu posso dizer para o seguinte, assim, se eu conseguir fazer esse filme, eu vou estar realizado, assim, como cineasta. Sinta-se convidado para toda vez que for lançar esse filme, a gente vir aqui para falar do filme. Muito obrigado. Do projeto, pode, à vontade, sinta-se convidado para vir aqui, trazendo o elenco também para a gente conversar com eles e tudo, para ficar, com certeza, o nosso espaço pode sim, é para isso. É para divulgar isso, é para falar isso, é para falar de cinema na forma de bate-papo, como a gente fez hoje. E você tem, assim, que eu sempre gosto de quem tem mais experiência, quem trabalha nessa área, um conselho para quem quer entrar nesta área de produção, de atuação, de direção? Eu acho, assim, a primeira coisa, né, óbvio, né, precisa gostar de cinema. Muito. Precisa ter paixão. Eu acho que talvez essa é uma pergunta difícil, porque o cinema ele encanta, mas não quer dizer que por encantar você tenha paixão. Porque é um trabalho de muita paciência. Tem que ter muita paciência, né? Paciência não só na questão de fazer, mas a paciência em lidar com essa trajetória de ser cineasta até quando for possível. Até porque são trabalhos que você demoram para entregar, né? Você não entrega como você, porque, assim, a grande maioria queria entregar um filme por ano, mas não dá para fazer isso. Eu acho que o conselho é esse: descubra se você tem paixão. Tem muita gente que faz faculdade hoje de jornalismo. Por quê? Porque eu gosto de escrever. Então vai fazer letras. Se você gosta de escrever, não vai fazer jornalismo, vai fazer letras. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa tem a ilusão, tem a impressão que é aquilo que ela quer quando ela chega e não é. É isso, assim, eu acho que a paixão faz você celebrar quando é para celebrar e faz você suportar quando vem um desafio. Né? É você ter paixão, porque não é fácil fazer cinema. Não é nada fácil. Canto nenhum do mundo é fácil. Mas é muito bom. Você tem algumas facilidades de fazer, dependendo do local de onde você esteja, mas não é fácil fazer. Não é fácil, mas é muito bom. É a questão da paixão. E eu vou fazer aquela pergunta que eu gosto de fazer, que todo mundo que eu pergunto pede para me fazer uma pergunta mais fácil. Qual foi o filme da sua vida?
Pois é, né? A gente... É uma pergunta que não é fácil. Não é fácil porque a gente fica procurando, assim, quais são os parâmetros, né? Os critérios que vão definir o filme da minha vida. Porque eu já fiz a eleição de vários filmes em determinados momentos da minha vida, né? Filmes que lhe marcaram. Que me marcaram, que é mais de um, né? Então, por exemplo, hoje, dentro de um cinema que eu até os projetos que eu estou desenvolvendo e que eu estou com um olhar mais atento, né? Foram 2 filmes, né? Um é o Tar, que é sobre a Lady Stark, que eu acho sensacional. Com a Cate Blanchett. Maravilhoso, espetacular aquele filme. E me lembra muito o Deus da Carnificina, não sei porquê, né? Do Polanski. E Tar é um filme que não dá mais, porque como já foi lançado, mas é um filme que eu vi, eu acredito que foi na cabine que eu vi, e fui ver depois no streaming, na tela pequena. É completamente diferente. Completamente você diferente. Tem que ver no cinema. Primeira vez. O outro que está em cima de um roteiro desses projetos que eu tenho revisitado são os filmes do Almodóvar, né? E agora, particularmente, Você assistiu o último dele, que ele fala de inglês? Quarto ao Lado. Falado inglês? Sim, o Quarto ao Lado. Né? E esse eu me encantei muito com o Quarto ao Lado. Eu gostei muito também. Principalmente o diálogo que se tem com as obras do artista Eduardo Hopper, né? Porque tudo tá ali, tá todo citado dentro do tempo. Aquela casa que queima é uma tela do Eduardo Hopper, né? Com os personagens estão na espreguiçadeira, é a espreguiçadeira do Eduardo Hopper. Então tem muita coisa que ele retrata quase que... Aliás, ele faz a referência, né? Quando as personagens, as duas entram dentro da casa, tem uma tela do Eduardo Hopper, né? E eu acho aquele isso... filme ele estreou no Brasil bem antes do que no resto vários países do mundo. Pois é. Agora, assim... Olavinho, toda vez que fazem essa pergunta, eu digo assim, esse filme, é esse, mas eu sempre acrescento um que fica, né? Assim, qual o filme da sua vida? Eu digo, meu filme da minha vida é o Cidadão Kane e, né, o filme da minha vida hoje é o Quarto ao Lado e, então esse I é o Imensidão Azul do Luc Besson. Onde foi um filme que eu assisti. Fotografia, trilha sonora. Da minha adolescência ali, e era uma época que eu estava fazendo mergulho, né? E eu me traduzi muito nesse filme, assim. Eu acho que tem uma narrativa nesse personagem, né, principal de estar no mundo que tem muito a ver comigo, assim. Me identifico. Eu sei que não é um filme lindo, mas eu sei que não é um filme do ponto de vista de cinema que experimentou, criou outra. Não, ele é simples, narrativo. E aquele personagem, como foi construído, eu me identifiquei demais com esse personagem. E sobre aquilo que a gente estava falando até aqui em off também, você sabia que aquele filme tem uma versão com vários minutos a mais, vários né? minutos, Quase 3 horas de filme. Eu vi. Tem alguma relevância, mas a versão que foi pro cinema tá bem enxutinha também, tá bem... Tá. E aí vem outra, assim, esse, né? E o Tornatório. O Cinema Paradiso, que é... Cinema Paradiso... Espetacular. Cinema Paradiso, eu acho uma obra que devia fazer parte devia ter uma cadeira na faculdade de cinema sobre essas obras, para mostrar esse filme para cada geração nova que chega na faculdade. Devia ter uma cadeira. Você vai ver um filme por semana, você vai trabalhar um filme desse. É um Poderoso Chefão, é um Cinema Paradiso, é um Imensidão Azul, é um filme de cada país, um filme para o aluno saber o que é que ele vai enfrentar, o que é que ele vai fazer. E não tem, eu acho, na minha concepção, deveria ter. Sim. Uma cadeira, você vai ver um filme desse. Você vai me dizer o que é que você acha, você vai decupar esse filme, nós vamos trabalhar esse filme, né? Assim, e eu acho que toda a faculdade que você vai fazer, o cinema, jornalismo mesmo, você faz um filme acerca do tema e tal, a não ser um professor interessado aqui, ali, mas deveria ter, porque tem muita gente que, eu vejo isso hoje, eu voltando para a faculdade hoje, tem gente que não é bom em frente a uma câmera e quer fazer telejornalismo.
Aí tem gente que não gosta de tela, mas é bom escrevendo. Né? Porque eu me lembro que quando eu fiz televisão também, algumas vezes, a primeira vez que a câmera, ela inibe. Não é todo mundo que está preparado, não. Não. Até Pra quem está aquilo. acostumado. Pois é, e, Né? e com escrevendo... Até para quem está atrás da câmera, né? Sim. Chegar na frente dela não é fácil. Pois é, eu gosto de fazer essa pergunta, que o pessoal diz, não, rapaz, faça uma pergunta mais fácil, mas nós temos os filmes da nossa vida, né? Eu sempre gosto de dizer que eu sou muito fã do Poderoso Chefão. O Chefão E depois que eu vi o Poderoso Chefão na ordem cronológica dos acontecimentos, que são 7 horas, que ele pega só o 1 e o 2 nessa... Sim. Eu passei a gostar mais do filme. E para mim, o cinema é uma experiência. Se você vai ver um filme, aí você não tá no dia bom, você não gosta muito do filme, como você falou. Aí você vai ver de novo, o filme já tem outro. tem uma outra, né? Um outro corpo. Então, toda vez que você vendo ou revendo, você aprende uma coisa nova. É por isso que eu estou fazendo, vou lançar meu canal com filmes clássicos, para apresentar para o pessoal de hoje filmes bons, filmes maravilhosos. Vou falar também de filmes trash, como o pessoal chama, para o pessoal ver todos os níveis de cinema. Para você ver o que era bom, o que era mais ou menos, o que diverte, o que não diverte, o que o pessoal chamava de cult, que não era cult, assim, tal. Né? Para você muito fazer. Interessante essa coisa do cult, me faz lembrar. Eu não sei qual foi o lugar que essa dificuldade de distribuir filme, o Halder, quando lançou o Cine Hollywood, né? Teve uma sala, eu não sei se foi em São Paulo e tudo, mas que o filme foi apresentado no cinema cult. Ele não tinha esse sucesso todo, mas ele foi tido como uma experiência cult, o Cine Hollywood. Eu acho isso muito bom, assim, nessas classificações, né? Não, e vendo o trailer agora desse outro filme do Halder, também a gente já sabe que a gente vai se divertir muito com esse filme. Também acho. E tudo. Tá bem. Ele também já aceitou o meu convite e vai estar aqui com a gente também. Ele vai gostar aqui do cenário, tem um azul, tem um vermelho, tem essa luz branca, nós somos tricolor, Fortaleza, então... Verdade. Vai cortar não, é? Tu é Ceará? Não, sou Fortaleza também, tem que ser. Gente, obrigado pela participação de vocês, não esqueçam de acionar o sininho e dar o like, certo? Esse foi o Pode Sim número 1. Um programa do Louco por Cinema para quem gosta de cinema, para quem adora esse universo de cinema. Glauber Filho, agora você tem espaço para fazer suas considerações finais. Obrigado pela presença. Foi um ótimo bate-papo. Com certeza não será a primeira vez que você vem aqui. Nos seus lançamentos, nos filmes, outros assuntos mais polêmicos, menos polêmicos. Conto com sua presença aqui para a gente conversar. Que é como eu digo, é sempre um bate-papo, uma troca de ideias, eu aprendo, você aprende, certo? Obrigado pela presença, tá aberto aí para você fazer suas considerações finais. Bom, Olavo, manda bala. Muito obrigado pelo convite, né? Me senti aqui muito à vontade, a equipe toda, todo mundo que está aqui, né, fazendo esse podcast. Adorei o nome, adorei a marca e estar sempre com você é um grande prazer, assim, é um grande aprendizado, assim. Você é uma pessoa muito importante para a cultura do Ceará, muito importante para o nosso cinema, né? A gente faz o que pode, e eu né? sou seu fã. Obrigado, a gente sempre faz o que pode. Agradecer ao pessoal também da produção, o Manuel, os meus câmeras aqui, que de vez em quando me dão um puxão de orelha quando a gente tá gravando ali. Presta atenção, não é assim, pô, eu digo sim, senhor, eles ajudam a gente, porque se não fosse eles sozinho a gente não faria, né? É, verdade. Certo, gente? Então, continue com a gente, fique com Deus e até os nossos próximos encontros, ok?